minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar. Dicas terapêuticas, dica terapêutica dessa quarta-feira, 13 de julho de 2022. Vou falar de um tema super especial, vou falar de desencantamento do mundo e terapias holísticas. Que tem uma coisa a ver com a outra, tudo a ver. Tudo a ver para provar para vocês, né, como a gente é conectado com esse tema da transdisciplinaridade. Vamos falar aí um pouco sobre, né, esse tema do desencantamento do mundo, que é um tema da filosofia, das ciências sociais, e qual é a relação disso com as terapias holísticas. É isso aí. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Eu sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação, com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. É isso aí, minha gente. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Vamos ao nosso tema. O que tem a ver esse papo de desencantamento do mundo? Tem a ver com o universo em desencanto? Desencanto tem a ver? Tem a ver sim, tem a ver também. Né? Essa religião, né? O universo em desencanto, tem tudo a ver com esse tema do desencantamento do mundo. Desencantamento do mundo, uma das coisas, um dos processos históricos e culturais que é associado ao advento da ciência, chama-se desencantamento do mundo. Advento da ciência e da própria modernidade, tá? Chama-se desencantamento do mundo. Mas esse processo de desencantamento do mundo, ele começa com uma religião, com a cristandade. A partir do momento em que a religião cristã se torna religião do Estado romano, começa esse processo de desencantamento do mundo. Por isso que todas as tradições antigas, né, eram colocadas, ditas como bárbaras, né, e todo o pensamento mágico inerente a essas tradições, a essas culturas, era combatido por essa religiosidade cristã. Quem leu As Brumas de Avalon vê como isso acontece lá na Inglaterra, né? Mas isso vai acontecer no planeta inteiro, né? Quando a gente tem a expansão ali das conquistas, a expansão marítima da Europa, né? A gente vê, por exemplo, no momento em que se chega lá, os europeus chegam na África, né? Eles se enforcando africanos e lendo a Bíblia ali antes. Isso faz parte do processo de desencantamento do mundo, né? O desencantamento do mundo, segundo Max Weber, ele vem dentro da tradição cristã em cima do conceito de predestinação. Em Santo Agostinho a gente dizia que Deus era onisciente, se dizia, né, se entendia que Deus era onisciente, mas em termos de predestinação era o livre-arbítrio humano que tomava a decisão por último. Lutero vem dizer que não, que Deus era onisciente e não tinha livre-arbítrio droga nenhuma. E depois a gente tem uma evolução dentro do protestantismo com Calvino, que vai dizer que, né, realmente não tem livre-arbítrio, mas a gente pode ter indício de se a gente vai estar ali indo para o inferno ou indo para o céu. E um desses indícios é justamente se a nossa vida está prosperando. Weber está dialogando com Marx. Marx diz que a superestrutura determina a infraestrutura. O que significa? Que a economia, superestrutura econômica e as necessidades materiais, elas, né, determinam a cultura. E Weber está de forma brilhante mostrando um fator cultural como um aspecto central da produção do capitalismo. Isso está na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele vai mostrar como esse processo de desencantamento, né, em cima de uma tradição que é religiosa, o calvinismo, né, vai gerar o capitalismo. Esse desencantamento, ele cria uma necessidade de racionalidade, uma necessidade de controle das paixões, né? E isso vai fundar a modernidade e também o pensamento científico. Então muitas vezes a gente vê aí
né, um cientista falando de uma forma desencantada, isso tem mais a ver com calvinismo do que a própria ciência, porque também a ciência, né, ela vai se contrapor à religião. A ciência inaugura um novo processo heurístico, já falei disso. Ela inaugura um novo processo de busca de verdade, se contrapondo justamente ao dogmatismo religioso. Mas ela é fundada também nesse desencantamento do mundo, né? E o que tem as terapias holísticas a ver com isso? Tem muito a ver, porque o tempo inteiro no pensamento ocidental a gente tem os contrapontos a essa excessiva racionalização, a gente tem os contrapontos de subjetividade. A gente teve um movimento romântico alemão que influenciou as psicologias, influenciou Freud, né, um movimento de subjetividade. Freud, no primeiro momento, ele queria... A teoria freudiana tem dois momentos, chamados de primeira tópica e segunda tópica. Num primeiro momento, ele queria que as tradições... Queria que a ciência aceitasse a psicanálise dentro da esfera da cientificidade. Então, essa é a primeira tópica, primeira etapa do pensamento freudiano, ele tentando fazer com que a ciência, com que a psicanálise fosse aceita enquanto ciência. Ele toma pancada de um antropólogo muito, muito importante, que é o Bronislaw Malinowski, um dos criadores do método moderno da antropologia, da metodologia antropológica. Tomou tanto o pau do Malinowski que quando ele foge de Viena por conta do nazismo, ele é recebido em Londres pelo Malinowski e ele fala assim: pô, Malinowski, você me batia tanto que eu achei que você nem gostava de mim. Ele fala: cara, tu é brilhante, eu estou refutando o teu pensamento. Outra coisa. E o pensamento freudiano, a partir da interpretação dos sonhos, já tinha a psicanálise sido aceita como ciência, a partir da interpretação dos sonhos, ele rompe com isso e aí se aprofunda mesmo no conceito de inconsciente, especialmente no conceito de consciente, que é subtraído de materialidade para ser admitido como uma ciência positivista, digamos assim, entendeu? Então, no pensamento humano, a gente teve contrapontos a essa excessiva racionalização. Essa excessiva racionalização, ela está por trás do que Walter Benjamin vai dizer, a melancolia do homem europeu, esse homem desencantado, racional, controlador. Pode parecer que Weber admirava esse processo, mas Weber era crítico desse processo. Ele vai dizer, na Economia e Sociedade, que esse processo cria uma burocracia que, na verdade, vai contra, né, a criatividade do ser humano e a liberdade do ser humano. Ele tem toda a razão, né? Em um outro momento, além do romantismo alemão, que é um contraponto a essa racionalização toda, é justamente o processo contracultural. Está completamente conectado ali, né, a esse movimento romântico alemão, né, e o processo contracultural, pós-contracultura. O que a gente tem pós-contracultura? É o momento em que a gente tem na sociedade uma nova busca de self-cultivation, uma nova busca de sentido e autoconhecimento, e é a partir daí que se cria, como Robert Kastel vai falar, né, o psicanalismo, que é a busca nos estratos médios, nas classes médias, pelos serviços psicológicos, né? E depois a gente vai vir, né, depois do psicanalismo surge o alternativismo já nos anos 80, isso vai se expandindo, essa busca de novas formas de entender a terapêutica, né? A partir dos anos 80 se cria esse mercado alternativo, por assim dizer. Minha orientadora, Jane Russo, vai falar em complexo alternativo a partir dos anos 80, e é aí que estamos nós, né? Esse processo de desencantamento do mundo cria a modernidade e é responsável pela criação do pensamento científico tão fundamental, tão importante para hoje, mas cria esse mundo desencantado e burocrático. E isso tem a ver com o pensamento religioso, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Padre Quevedo no Jô Soares, e aí falava de fenômenos de possessão. Tudo para ele, fenômenos de possessão eram coisas criticáveis, racionalizáveis. Aí ele falava de uma aparição da Nossa Senhora, um fenômeno espiritual belíssimo. Então,
Na realidade, né, esse processo de desencantamento é etnocêntrico e começa com a cristandade. Isso vai dar origem ao pensamento científico, né, esse desencantamento do mundo. A ciência ela tem que racionalizar a coisa toda. Mas a ciência não é religião, a ciência não cria dogmas. A verdade científica de hoje pode ser refutada amanhã. O que a gente entende como verdade, qualquer lei, lei da gravidade. Amanhã a gente pode ter uma nova teoria científica, uma percepção cósmica diferente e enquadrar a lei da gravidade de uma forma diferente do que a gente entende hoje, qualquer lei científica. Então a ciência não está criando dogma, a ciência não está aí para, né, cagar regra para ninguém. É um saber fantástico, um saber fundamental, mas é um saber e a gente tem outros saberes, saberes intuitivos, saberes que estão conectados àquilo que se dizia que era o mundo encantado, né? E entre eles, né, saberes românticos, estão as terapias holísticas, todas elas que compõem aquilo que a Jane Russo, como eu falei, né, chamava de complexo alternativo. Todas essas técnicas, gente, praticamente todas, tá, são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde como técnicas terapêuticas válidas. Algumas estão associadas ao conhecimento tradicional, como por exemplo a fitoterapia, e algumas são terapêuticas modernas que vêm aí com a própria evolução desse processo terapêutico. Mas todas têm uma base muito antiga. Florais, constelação familiar, todas elas têm uma base muito antiga, tá? Então esse mundo desencantado, ele cria campo aí, né, na realidade, tipo, maior controle, maior racionalização da vida, mas isso também poda a nossa criatividade e poda a nossa liberdade. Por isso que, né, a gente precisa ter uma visão mais ampliada na hora de olhar para essas técnicas terapêuticas que eram chamadas de alternativas e são chamadas de holísticas agora, né? Gente, desde que eu me tornei clínico, quando eu começo a atender, a princípio você quer afirmar a sua técnica. Assim foi com a astrologia, assim foi com a terapia floral, mas assim foi com a psicanálise também. Quando eu comecei a atender como psicanalista, eu rompi com o meu holismo. E eu estava trabalhando dentro de uma visão psicanalítica. Mas quando você é clínico, quando você está ali atuando, conhecendo as pessoas, as demandas das pessoas, você quer o quê? Ajudar o outro. É um pouco como Jung fala. Domine todas as técnicas, conheça todas as ferramentas que você quer conhecer, que você quer dominar, conheça e domine elas. Porém, lembre que na hora H, quando você está com uma pessoa ali, né, lembre que é uma alma conversando com outra alma. Então, nesse momento que a gente entende que a gente é uma alma conversando com outra alma, a gente está ali para o que eu posso te ajudar? Às vezes, só a escuta, só o espaço que você dá ali para aquela pessoa se colocar, isso em si já é terapêutico. Outras vezes você vê claramente que, né, outras ferramentas podem ser úteis. Seja as técnicas analíticas, a livre associação e outras técnicas, e técnicas holísticas também. Né? Então, especialmente em cima desse tema do terapêutico, né, a gente precisa ter a racionalização que está associada ao desencantamento, né, mas também temos que estar conectados ao mundo encantado, né, ao mundo que parece mágico, parece o mundo da sugestão, né, mas é um mundo real que combina, né, essa racionalidade, essa razão toda e combina esse lado simbólico e intuitivo também. O ser humano é uma união dessa racionalização e desse simbólico. Essa foi a dica terapêutica da nossa quarta-feira, 13 de julho de 2022. Semana que vem tem outra dica. Um grande beijo a todos, obrigado.